Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos capítulos mais poderosos de A Arte da Guerra de Sun Tzu. Vamos explorar a essência da força, lá no capítulo 5, e descobrir como a verdadeira vitória, segundo ele, não vem da força bruta, mas sim de criar um ímpeto, uma energia que o oponente simplesmente não consegue parar. Para entender bem essa ideia, nosso caminho vai ter 5 etapas. A gente começa pela base de tudo, o comando. Depois, vamos desvendar o segredo das forças duplas. Sabe, aquela que o inimigo vê e a que realmente vence. Vamos ver como essa dualidade pode criar infinitas possibilidades. Aprender como gerar uma energia de ataque que é simplesmente avassaladora. E por fim vem o golpe de mestre. O movimento que garante a vitória antes mesmo da batalha começar. Então vamos lá. Primeiro, o alicerce do comando. Sun Tzu já começa com uma ideia que parece meio radical. O tamanho do exército não importa tanto assim. Comandar 1.000 ou 100.000 homens, para ele, é a mesma coisa. O segredo não está na quantidade, mas em algo bem mais fundamental: organização. E como se consegue esse tipo de controle? Bom, Sun Tzu diz que tudo se resume a 2 coisas. Primeiro, dividir as tropas em unidades menores, mais fáceis de gerenciar. E segundo, usar sinais claros, tipo bandeiras, tambores, qualquer coisa que faça todo mundo saber exatamente o que fazer na hora certa. Com essa estrutura, um exército se move como se fosse um só corpo, não importa o quão grande ele seja. E aqui Sun Tzu nos dá uma imagem que, olha, é difícil de esquecer. Uma força bem organizada é como uma pedra, o inimigo um ovo. O objetivo é sempre atacar o ponto fraco do oponente com a sua maior força. É concentrar o que ele chama de cheio, sua força máxima, contra o vazio, ou seja, a vulnerabilidade do inimigo. O resultado? Bom, é praticamente inevitável. Certo, com a tropa organizada a gente chega agora no coração da estratégia de Sun Tzu neste capítulo. Ele apresenta as 2 ferramentas que todo comandante precisa ter: as forças diretas e as indiretas. Entender essa dualidade é a chave para a vitória. Dá para pensar nisso da seguinte forma: a força direta é o soco que o oponente está esperando. É a linha de frente, o ataque principal que prende a atenção e os recursos dele. Mas a verdadeira genialidade, a vitória em si, vem da força indireta. É o ataque pelos flancos, a emboscada, é aquela manobra que o inimigo não vê chegando e que, no fim, decide a batalha. Essa citação aqui resume tudo perfeitamente. Ataca a descoberto, mas vence em sigilo. Ou seja, a força direta cria a oportunidade. A força indireta aproveita essa oportunidade. A maestria está em fazer as 2 trabalharem juntas, em perfeita harmonia. Mas espera aí, direto e indireto, é só isso? Como é que só 2 tipos de movimento podem gerar estratégias que não acabam mais? Bem, para responder isso, Sun Tzu usa umas analogias que são brilhantes. Primeiro, ele nos leva para o mundo da música. Na música tradicional chinesa, por exemplo, existem apenas 5 notas fundamentais. Só 5. Depois, ele vai para a arte. Na teoria clássica, a gente tem 5 cores primárias, que são a base para criar todas as outras cores que existem. E aqui vem a sacada genial da analogia. Com apenas 5 notas, se criam sinfonias infinitas. Com 5 cores, se pintam obras-primas. Da mesma forma, com apenas 2 forças, a direta e a indireta, um verdadeiro mestre da estratégia consegue orquestrar uma variedade ilimitada de táticas para confundir e derrotar o inimigo. E é muito importante entender que não é um simples agora eu uso a direta, agora a indireta. Sun Tzu descreve essa interação como um ciclo sem fim, tipo uma roda que nunca para de girar. O ataque que começou como uma distração, ou seja, direto, pode virar o golpe decisivo, o indireto. E o contrário também. É um fluxo constante de adaptação, onde a única regra é ser inesperado. Certo, já temos as ferramentas, as forças direta e indireta. Agora, Sun Tzu nos ensina a usar essas ferramentas com um poder devastador. Ele introduz o conceito de ímpeto. Podemos pensar nisso como a energia acumulada de um ataque, o momento perfeito para liberar toda a força de uma vez só. Ele nos dá 2 imagens para a gente entender o que é ímpeto. A primeira é a de uma torrente de água descendo a montanha. Sozinha, a água parece inofensiva, mas quando acumulada e liberada de uma vez, ela pode mover pedras gigantes. Esse é o poder do ímpeto, uma força concentrada e avassaladora. A segunda imagem é a de um falcão mergulhando sobre a presa. O falcão não usa força bruta. Ele depende de timing, velocidade e uma precisão cirúrgica. Ele ataca no momento exato e no ponto exato. O verdadeiro ímpeto, então, não é só força.
É a combinação letal de poder e precisão. Então, o comandante que domina o ímpeto é como um arqueiro experiente. Ele sabe exatamente o quanto precisa tensionar o arco, acumulando energia e o momento preciso de soltar a flecha para ter um impacto máximo. Essa habilidade não só destrói o inimigo, mas também inspira as próprias tropas, transformando a confusão da batalha em ordem e o medo em coragem. E agora, a gente chega no ápice da estratégia, o verdadeiro golpe de mestre. Sun Tzu diz que o maior general não é aquele que luta batalhas brilhantes, mas sim aquele que molda a situação de um jeito que a vitória se torna a única conclusão possível. E muitas vezes sem nem precisar lutar. A ideia aqui é revolucionária. Não se deve exigir a vitória dos soldados. Pelo contrário, a vitória deve vir da situação que foi criada. O mestre não força o resultado. Ele prepara o terreno para que o resultado desejado aconteça, naturalmente, com o mínimo de esforço. E para ilustrar isso, Sun Tzu usa sua metáfora final, e talvez a mais poderosa de todas. Vamos pensar na diferença entre uma pedra quadrada e uma redonda. A pedra quadrada é estável, é inerte. Para movê-la, precisa de muita força. Já a pedra redonda? A redonda basta um toquinho e ela rola sem parar. A estabilidade de uma contra a instabilidade da outra. E então, a pergunta estratégica passa a ser como transformar o inimigo, que talvez seja estável como uma pedra quadrada, em uma pedra redonda prontinha para rolar para a própria destruição. A resposta de Sun Tzu é um processo de 3 passos. Passo 1. Enxergar o inimigo não como um exército, mas como pedras e troncos, objetos inertes. Passo 2. Manobrá-los, seja por enganos, provocações, até que eles fiquem numa posição bem precária, como se estivessem na beira de um precipício. E o passo 3. Com tudo preparado, aplicar um único e pequeno empurrão, para iniciar uma avalanche de destruição. E este é o ponto-chave. O esforço final é mínimo, quase nada. Mas como toda a situação foi preparada antes, o resultado é espetacular, é decisivo. O inimigo não é derrotado pela força de quem ataca, mas pelo peso da própria posição insustentável que foi criada para ele. Isso é o auge da eficiência estratégica. E como o Sun Tzu conclui, é nesse momento que a verdadeira autoridade de alguém é reconhecida, não pelo tamanho do exército ou pela ferocidade dos ataques, mas pela habilidade de moldar a realidade para alcançar resultados massivos com o mínimo de esforço. É o poder da inteligência sobre a força bruta. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Em qualquer situação que se queira mudar, seja num projeto, numa negociação, até num hábito pessoal, onde é que está a montanha alta? Onde está aquele ponto de alavancagem, aquele pequeno empurrão que pode desencadear uma mudança gigantesca? A lição atemporal de Sun Tzu é esta: não se deve forçar o resultado. Em vez disso, cria-se a situação, e o resultado vem por si só.